Nosso primeiro informativo, que há algum tempo a gente já desenvolve esse trabalho juntos, né? Que é essa questão do acompanhamento das pautas, principalmente dos tribunais superiores em Brasília, né? E acho que a questão ela vem primeiramente assim, de uma questão estrutural do processo civil como ele é hoje, né, no Brasil, apesar dos repetitivos e a repercussão geral já existirem pelo menos desde 2006, 2007, a consolidação se deu mais nos últimos 10 anos, e de modo que hoje não basta você ter um bom processo, com um bom advogado, bem estruturado, você precisa, além disso, que o seu processo chegue primeiro no Tribunal Superior, porque normalmente os primeiros são aqueles que vão formando a jurisprudência, vão se repetindo. Exato. E que depois vai se tornar, digamos assim, um entendimento do tribunal que vai ser vinculante, né, para os demais casos. Então, se o seu caso chegou tarde demais, muitas vezes você, né, não vai ter a oportunidade de apresentar aqueles seus argumentos maravilhosos, né? Então você precisa... Hoje, o advogado tem esse desafio de acompanhar o processo dele, que ele cuida, e isso expande para o cliente também, e acompanhar o dos outros, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que nos levou a desenvolver esse acompanhamento estratégico dos casos em Brasília. E o segundo é o processo eletrônico, né? Quer dizer, a introdução do processo eletrônico e a aceleração nos últimos anos faz com que uma causa encurtou muito o caminho entre o ajuizamento da ação e a chegada do processo do Supremo, no STJ, né? Antes demorava... às vezes décadas, né, para chegar lá, e hoje, às vezes em menos de 2 anos, o processo já está distribuído lá no tribunal, né? Então tem essa questão da rapidez, né, e até da massificação, digamos assim, das discussões, né? Acho que com a informação difundida pelos meios eletrônicos, as teses acabam espalhando muito rápido, né? E tem até um fenômeno um pouco diferente do que era quando eu comecei, pelo menos, que as teses acabam sendo criadas, às vezes, por precedentes do Tribunal Superior. Sim, verdade. Então tem as teses chamadas teses filhotes, né, que se popularizou essa expressão, que é justamente o Supremo julga um tema tributário e daquele julgamento, dos fundamentos daquele julgamento, você expande para outros temas primos, né, outros temas semelhantes. E isso faz com que você tenha que ter esse olhar panorâmico, digamos assim, né? Não olhar só o que está chegando na primeira instância, mas olhar também o que está saindo lá dos tribunais em Brasília. Então esse foi o objetivo, né, principal, com esses 2 fatores conjunturais que levaram a gente a desenvolver esse trabalho. Legal, e esse trabalho também, né, é bom a gente falar que assim, a gente pega um panorama total da STJ, de todos os casos pautados, né, e pinça o que é relevante para o direito tributário, para nós, para os nossos clientes, e faz esse filtro, sim, trazendo o que é importante realmente, de fato, que vai afetar. E é muita informação, né, é muita mesmo. Então, assim, é um trabalho que a gente acha muito importante, né, para os nossos clientes, e que acho que desde o início a gente fez, né, vocês, antes de eu entrar, já faziam. Sim. De tão importante que é a gente ficar atento aos julgamentos que ocorrem no STJ, né, porque um julgamento desfavorável pode afetar tantos, exatamente, né? E acho que é importante você falar assim, você pega um dado bruto e muitas vezes você tem que entrar lá no processo para entender o que vai ser julgado, se aquilo é importante e, obviamente, o conhecimento que nós temos, né, do que é importante para o cliente. Com certeza. É você conhecer as necessidades do seu grupo, né, o seu grupo de clientes, para entender se aquele assunto é relevante ou não para ele. Não adianta só pegar as informações e jogar, né? Exato. Você tem que saber qual é o ponto principal que vai afetar, porque às vezes é uma matéria que não afeta tanto, mas tem um ponto ali que foi discutido que, né? Eu acho que os jornalistas fazem um trabalho muito bom, né? Na verdade, você tem uma mídia especializada, você que é lá de Brasília, você acompanha o trabalho acompanho diretamente das repórteres que são muito boas, muitas delas, inclusive, têm formação também em direito, além de jornalismo, mas o jornal ele tem um espaço limitado, né? Então ele não consegue divulgar todas as notícias, né? E talvez não consiga também fazer esse trabalho tão de garimpar as informações ali. Importantes, então, né? Às vezes passa alguma coisa, a nossa ideia é complementar e com esse olhar do nosso público, né? Porque às vezes o jornal ele está falando com um público muito amplo, né? Então ele não vai especializar tanto. Nós, como a gente está com um grupo mais ali que a gente conhece a fundo as necessidades, a gente consegue talvez fazer um filtro um pouco mais rigoroso. Com certeza.